bem, meu aluno, vamos continuar o trabalho. Funções sintáticas do pronome relativo que, o método é o mesmo o tempo todo. Mesmo quando mudarmos os pronomes relativos, vamos mudando, né? É sempre a mesma coisa. Pega o antecedente, coloca no lugar do que, é um método honesto e você vai com segurança para o gabarito. Que, objeto indireto. Você já sabe que esse que, para funcionar como objeto indireto, tem de haver um verbo transitivo indireto no circuito, né? Assistir a um programa de que você vai gostar. Assistir a um programa do qual você vai gostar, já sei que esse que recebeu o universal, o qual funciona como relativo e representa o antecedente dele. Para eu descobrir a função sintática desse que, é mais prudente recuperar o antecedente e colocar no lugar do que um programa, e o texto ficará como: você vai gostar de um programa. Na verdade, quando eu levei um programa para o lugar do que, eu não neutralizei o de. Lembre que aquele de foi uma exigência do verbo gostar. Sempre que aparecer preposição antes do relativo, é porque alguma palavra de dentro da oração adjetiva colocou a preposição nesse lugar. Não é da oração principal, o termo está dentro do adjetivo. Eu não posso tirar esse de, ok? Então, você vai gostar. Mas gostar do quê? De um programa, que é o objeto indireto que completa o sentido do verbo transitivo indireto gostar. Então, eu recupero essa função sintática para aquele que pronome relativo. Você viu que o método não mudou, né? Mas mudou a função sintática do que. Dependendo do contexto, esse que, como um bom camaleão, ele não só muda classe gramatical, como ele também muda função sintática e com isto muda valor semântico. É riquíssima essa palavra. Ok, Cláudia, eu quero um exemplo para visualizar esse que? Complemento nominal. Cá está. Retornei a um lugar a que tinha aversão. Quem sente aversão a algo. Por isso a preposição a antes do relativo que. Mas é relativo mesmo, Cláudia? É. Retornei a um lugar ao qual. Porque um lugar representa o substantivo masculino. Por isso, o qual. Porque é o lugar. Legal. Então esse que é relativo? É. Representa o antecedente? Claro que sim. Esse que representa um lugar. Professora, mas eu quero a função sintática do que? Pegue o antecedente, leve para o lugar do que? E o texto fica: a um lugar tinha aversão. Não está numa ordem direta. Vamos organizar. Ordem direta é colocar o sujeito no início, o verbo, o nome e seu complemento. E o texto nasce. Tinha aversão ao lugar. Quem tinha aversão? Eu, sujeito simples. Mas tinha o que? Aversão. Objeto direto para o verbo ter. Calma. Aversão completa o verbo ter. Mas um olhar especial para a palavra aversão. Ela está completa? Ela completou o verbo, mas agora ela também quer ser completada. Então, quem sente aversão a algo. Nós estamos agora com o nome reclamando e não com o verbo reclamando. E o complemento para esse nome chega preposicionado. Qual é o nome? Da função sintática, sempre preposicionada, que completa sentido de substantivo, adjetivo ou advérbio. Só há uma função sintática, complemento nominal. Então, se o lugar é complemento nominal, o que o representa também o será. Complemento nominal. Vamos nós. Esse que agora vem numa outra função. Agente da passiva, nada de tremer na base. Você já sabe que agente da passiva é termo sempre preposicionado e que só valem duas preposições, o por e o de. Olha o texto. A hipnotizante mulher, porque fiquei seduzido, era de meu amigo. A hipnotizante mulher, a
qual fiquei. Funcionou a troca? Sim. Então, é pronome relativo. E por que foi a qual que você falou, Cláudia, não pela qual? Eu falei a qual porque eu fiz a permuta sem contrair com a preposição do contexto. Agora que eu já tenho certeza que há um pronome relativo, eu considero a preposição por, que entra em contração com a, que é artigo obrigatório antes do pronome relativo qual. E aí nasce por mais a, pela, por mais os, pelos. Legal? Ok, então, sendo o pronome relativo, ele representa antecedente. A hipnotizante mulher, eu pego esse antecedente e coloco no lugar do quê? E o texto fica como? A hipnotizante mulher, fiquei seduzido, era de meu amigo. E o texto não está em ordem direta, vamos arrumá-lo. Fiquei seduzido pela hipnotizante mulher. Então, fiquei seduzido por ela, não é isso? Então, meu aluno, surge o agente da passiva e eu recupero essa função para o pronome relativo que? A mais função, professora, olha lá, adjunta de nominal e não para aí não, hein? Muito bem, vamos nós. As pessoas de que o doutor Andrade é médico são extremamente gratas. Oração principal, as pessoas são extremamente gratas. E eu sei que a oração em azul é uma adjetiva explicativa, porque aquele que funciona como pronome relativo. Prove. As pessoas das quais o doutor Andrade é médico, elas são extremamente gratas. Viu? Troquei por das quais, antecedente, as pessoas. Qual a função sintática do quê? Pegue as pessoas, coloque no lugar do quê? E o novo texto arrumado é desta forma. O doutor Andrade é médico daquelas pessoas, médico delas, relação de posse, adjunta de nominal. O adjunta de nominal é o vocábulo que vai falar algo de um substantivo. Esse poderá ser concreto ou abstrato, mas a função sintática de adjunta de nominal é aquela que apresenta uma característica, uma especificação, uma determinação do nome. E só vale substantivo. Foi o que aconteceu. Médico delas, a relação de posse é mais uma característica. E vamos para o que? Adjunto adverbial. E aí sim, é a última classificação. As praias a que eu ia quando criança estão poluídas. Qual é a oração principal? As praias estão poluídas. Mas as praias às quais eu ia quando criança. Isso quer dizer que outras praias não estão poluídas. Por isso é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. O autor está restringindo que poluídas só aquelas praias que ele frequentava quando criança. Sonho dele, né? Porque hoje a história não é bem assim, não. Rara é a praia não poluída. Mas, Cláudia, e a função sintática do quê? Você já sabe que ele é pronome relativo, né? Você já fez a permuta. E sabe também que ele, por ser anafórico, ele representa um termo antecedente. Para descobrir a função sintática deste que, não caia na brincadeira de repetir a função do antecedente dentro da principal. Quer ver exemplo? Qual é a oração principal? As praias estão poluídas. Faça um mapeamento sintático de todos os termos da principal. O que está poluído? As praias, função sintática, sujeito, simples. Ok. Estão, verbo de ligação, poluídas, predicativo do sujeito, simples. Ok. Agora, coloque as praias no lugar do quê? E verifique a função sintática que surge. O texto organizado, eu ia às praias quando crianças. Quem ia à praia? Eu, sujeito simples. Mas quem vai, vai a algum lugar. Esse verbo está intransitivo. Mas qual era o lugar mesmo? Praias. Então, as praias é um adjunto adverbial de lugar nesse novo ambiente oracional.
Por isso eu não quero você brincando com coincidências. Nem sempre a função do que será a mesma função do seu antecedente no ambiente oração principal. Para você não errar, pegue esse antecedente e jogue dentro da oração adjetivo. E aí sim, a briga é de igual para igual. Quando criança já é uma outra classificação. Ok, professora, o que agora deixe comigo? Eu vou estudar, isso meu aluno. Vou memorizar, isso meu aluno. Eu vou treinar, isso meu aluno. Permitida a mudança? Vamos mudar agora. Vamos conversar sobre um outro pronome relativo muito legal, o quem. E o quem merece uma observação, e essa observação vai ao encontro do anterior, do pronome relativo que. Eu já vou começar a explicação do quem por um ponto convergente com o pronome relativo que. Os dois não aceitam artigo antes. É para memorizar isto, hein? Não existe pronome relativo que com artigo antes. Como também não existe pronome relativo quem com o artigo antes. Isso quer dizer que esses dois pronomes relativos, eles rejeitam a presença do artigo antes. Seja artigo definido ou indefinido, eles expulsam. Não pode. Beleza? Ok. Pronome relativo que, você viu que ele era universal. Ele aceitava qualquer antecedente. Por isso ele é muito funcional, muito recorrente, muito usado. Mas o quem já começa a restringir. Ele é mais seletivo. Ele fala o seguinte: brasileiro, use-me, mas não abuse. Eu só poderei ser acionado em um contexto se o meu antecedente for pessoa ou personificação. Personificação é quando eu trabalho com animais irracionais ou objetos dando atitudes humanas. Olha, se não for ser, se não tiver vida, não me acione. É essa brincadeira. E esse quem, uma vez pronome relativo, ele também é danado. Ele poderá ser objeto direto preposicionado, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial e ainda poderá ser um agente da passiva. Vamos caso a caso. Primeiro caso, anafórico, todos relativos são anafóricos, porque todos possuem uma relação com o termo antecedente. Quem objeto direto, fique marcado, esse objeto direto só poderá ser preposicionado. Basta lembrar que não existe pronome relativo quem com artigo antes. Então, se não há artigo, esse objeto direto nunca será o clássico. Poderá aparecer preposição. Esse objeto direto sempre será especial. É objeto direto preposicionado. Hospedei um amigo a quem não via desde a infância. Hospedei um amigo a quem não via desde a infância. Quem não vê alguém. Esse verbo é transitivo direto. Professor, o motivo dessa preposição? Claro que não é exigência do verbo ver. Agora, se eu quero a função sintática desse quem, eu recupero. Hospedei um amigo, o qual... Epa, se eu troquei, eu já sei que esse quem é pronome relativo. E um segundo recurso, palavra substantiva antes, já fortalece pronome relativo. Ao levar o antecedente para dentro do ambiente oracional adjetivo e colocar o antecedente no lugar do quem, o novo texto organizado surge desta forma. Não via um amigo desde a infância. Quem não via? Eu. Mas eu não via quem? Um amigo. Objeto direto. Isso quer dizer, professora, que um amigo, sendo objeto direto, aquele quem também é objeto direto? Sim. Claro que sim. Agora, Cláudia, eu não entendi aquela preposição. Você acabou de falar que o verbo não cobra? É, o verbo não. Mas agora eu vou falar para você. Lembra que eu falei que o pronome relativo que, igual ao pronome relativo que, o quem, não aceita artigo antes?
O que não aceita, o quem também não. Mas há um adicional. O que não aceita artigo antes, mas não obriga a preposição. O quem é pronome relativo que nunca aparecerá num contexto sem a sua preposição. É corda e caçamba. Apareceu o pronome relativo quem, tende a aparecer uma preposição, sendo esta exigida ou não por um termo de oração adjetiva. Quando não há nenhum termo exigindo preposição, a preposição acionada é a A. Ela é a carta coringa, beleza? Você verá daqui a pouco que quando falar do qual, é o qual que vai exigir uma classe gramatical também, mas vai ser o artigo. Ok, professora, vamos avançar. Então já vimos o motivo do objeto direto preposicionado, né? É motivo quem nunca surge sem preposição no contexto. Objeto indireto. Vamos nós para esse novo mapeamento. Tu nunca foste uma pessoa com quem simpatizamos. Epa! Uma pessoa com a qual simpatizamos. Já sei, esse quem mais uma vez funciona como pronome relativo. 10. E para descobrir a função sintática desse quem, basta jogar uma pessoa para o lugar do quem. E o texto ficará: nunca simpatizamos com uma pessoa. Você manda bem em regência verbal? Quem simpatiza, simpatiza com. É um verbo transitivo indireto reclamando o seu objeto indireto. Se uma pessoa com uma pessoa é o objeto indireto, eu volto e reproduzo esta mesma função sintática para o quem que representa uma pessoa. Próximo. Olha lá. Nunca simpatizamos contigo. É obrigatória essa estrutura. Quem complemento nominal. Meu filho, por quem fui responsável até os 18 anos, fugiu de casa. Chato, né? Mas vamos para a gramática. Qual é a oração principal? Meu filho fugiu de casa. E a subordinada? É subordinação de quê? Adjetiva, substantiva ou adverbial? Meu filho, filho é substantivo. Acabou, Cláudia. Apareceu o substantivo antes do quê? Ou do quem? Ou do cujo? Ou de qual? É uma adjetiva. Mas mesmo assim eu vou ser prudente. Meu filho, pelo qual fui responsável, apareceu pronome relativo, apareceu oração adjetiva. Você está mapeando? Você está observando a biografia do quem? Observando que o antecedente é sempre pessoa? Pessoa? Poderá ser pessoa ou uma palavra personificada, animada. Ok, descobrindo a função sintática do quem, você vai para o método da substituição. Fui responsável pelo meu filho até os 18 anos. Quem é responsável por algo, por alguém. A palavra responsável, esta palavra não é verbo, é um nome reclamando um complemento e este surge preposicionado. Qual é o nome da função sintática? Sempre preposicionada, que completa o sentido de um nome. Complemento nominal. Você pega essa função e reproduza no pronome relativo. Motivo são sinônimos. O quem é meu filho é o quem. Legal? Adjunta de nominal? Quem? Pode? Pode. Olha o exemplo. Achei aquela menina de quem você disse que era irmão. Oração principal? Achei aquela menina que era irmão. Achei aquela menina que era irmão. Mas menina da qual você disse. Então, nós estamos com o pronome relativo, menina é o antecedente, na verdade, aquela menina. Vamos ver a reestrutura com a posição do antecedente agora dentro da oração adjetiva. Você disse que era irmão daquela menina, você percebeu? Irmão é substantivo, é irmão dela.
daquela menina funciona como adjunta adnominal, por isso que o quem também aceitará essa função. E vamos para a próxima função. O quem agora é um adjunto adverbial. As más companhias com quem eu andava certamente me influenciaram. As más companhias certamente me influenciaram é a oração principal. Mas as companhias com as quais eu andava. Epa, apareceu o pronome relativo e esse representa o antecedente. Para descobrir a função sintática do relativo, devemos fazer o quê? Pegarmos o antecedente, colocarmos no lugar do quem e desenvolvermos a análise sintática dos termos. Então, nova redação. Eu andava com as más companhias. Quem andava? Eu. Andava é verbo intransitivo. Com as más companhias, vai ser uma adjunta adverbial de companhia, e que, por sinal, não são boas essas daí. Quem agora na função de agente da passiva? A hipnotizante mulher, por quem fui seduzido, se tornou minha. Oração principal, a hipnotizante mulher se tornou minha. Mas a hipnotizante mulher, pela qual, já sei, surge relativo, relativo recupera sempre um termo antecedente. A hipnotizante mulher assume o lugar do quem e a oração é reorganizada. Fui seduzido por ela, pela hipnotizante mulher. Olha lá a locução de voz passiva analítica, que é uma locução especial. Ser está ficar mais particípio. Então eu pego a função sintática desse termo e reproduzo no pronome relativo. Girou, acabou. Todas as funções sintáticas do pronome relativo que já foram vistas. Agora chega um outro pronome relativo, tão poderoso quanto os demais. Só que este traz uma novidade. Qual novidade? Todos os pronomes relativos são anafóricos, mas o cujo, ele acumula. Ele é anafórico e catafórico ao mesmo tempo. Professor, esse nome eu não ouvi ainda. Catafórico, catáfora. Se o anafórico recupera, o catafórico antecipa. Anafórico, você se relaciona com uma palavra antes. E o catafórico, você se relaciona com uma palavra depois. Legal? Então, o pronome relativo cujo, ele sempre aparecerá entre dois substantivos e ele discutirá, conversará com os dois substantivos. É sempre assim, beleza? E olha a vantagem, ele só possui uma função sintática. Uma. Sério, Cláudia? Seríssimo. Você viu que as outras funções, muitas funções sintáticas, quando na sua prova a banca questionar, marque a alternativa que apresente a função sintática do cujo. Ih, não perca nem tempo, procura adjunta de nominal, marcou, ganhou. Legal? Difícil é usar o cujo e não decorar a função sintática dele. E por que difícil? Porque o brasileiro, sempre que encontra dificuldade, ele para no terreno mais fácil, no método mais simples, e ele prefere usar o que no lugar do cujo. Então, quanto menos ele usar o cujo continuará sendo um problema na vida dele. O cujo só pode ser acionado quando existe uma relação de posse entre esses dois substantivos que o prende. O cujo fica sempre preso. Antes há um substantivo, depois outro substantivo. Ele é isolado por dois substantivos, mas o legal é você perceber que ele é isolado por dois substantivos e é você perceber que há uma relação de posse entre esses dois. Eles são dependentes. Vamos verificar isso. Então está lá, ele é anafórico e catafórico ao mesmo tempo. Ele precisa olhar para o antes e para o depois para perceber essa relação de posse. Olhar só para um não dá para descobrir quem possui quem. Vamos nós. O cujo será acionado na função sintática de adjunta de nominal, mas vamos verificar essa tal relação de posse. Esta é aquela casa a cujos aposentados
Eles deram preferência? Você percebeu cujos no meio do caminho? Pois bem, esse cujos, que é pronome relativo, está ou não está preso por dois substantivos? Casa de um lado, aposentados do outro. Mas, Cláudia, antes do cujo, apareceu um artigo. Para tudo! Não foi artigo o apresentado para você. Motivo? Vou falar mais uma característica desse pronome relativo cujo. Você lembra que o pronome relativo que não aceita artigo antes? Que o pronome relativo quem não aceita artigo antes? O pronome relativo cujo não aceita artigo nem antes, nem depois. Ele radicaliza. Ele diz o seguinte: artigo, fora, longe de mim. Eu não quero essa classe gramatical ao meu redor. Não quero. Mas por que, senhor cujo? O que tem? Um artigo antes ou depois? Não preciso dele, Cláudia. Por que não? Porque pronome relativo cujo, eu mesmo promovo as flexões de gênero e número. Não preciso do apoio dessa classe determinante, não. Ora, vou aparecer cuja, ora, cujas. Ora, cujo, ora, cujos. Então, eu mesmo promovo a flexão de gênero e número. Colocar um artigo antes ou depois, professora, é redundância. Agora entendi. Agora, o que e o quem são invariáveis. Eles não denunciam. É problema do que, professora Cláudia? É problema do quem? Eles são invariáveis e eu não sei por que eles rejeitam o artigo. Mas eu não preciso do artigo. 10. Muito bem, cujo. Então, decorou? Meus alunos, vocês decoraram? Não existe artigo antes ou depois do cujo. Qualquer ar que aparecer é preposição. Fique certo disso. Beleza? Então, esta é aquela casa a cujos aposentados eles deram preferências. Então, aposentados dela, da casa. É uma relação de posse clara. E aí, meu aluno, cujo representa a adjunta de nominal por esse motivo. Eles dão preferência aos aposentados da casa, aposentados dela. Se a relação de posse só pode gerar uma adjunta de nominal. Legal? Muita informação, né? Hora de pausar. Você vai pausar essa aula, vai administrar toda a informação compartilhada e voltar porque o bate-papo ainda não terminou com o pronome relativo cujo. Beleza? Até breve.